nós vamos ver alguns pontos importantes sobre a santidade. Primeiro que Deus é santo, totalmente santo, infinitamente santo, poderosamente santo, gloriosamente santo. O que isso quer dizer? A santidade máxima, a perfeição máxima está em Deus, né? Perfeitos nós não somos, somos santos, mas Deus é perfeito, não erra, não falha, sabe todas as coisas, dá a resposta certa para todas as coisas. Deus é santo. Em Levítico 19:1 diz: o Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O Senhor fala a respeito dele mesmo que ele é santo, ou seja, totalmente separado. Outra coisa, ele quer que sejamos santos. Aí é que está, Deus quer que sejamos santos. Se ele quer, ele vai nos dar condições. E ele nos deu a primeira condição. Qual? Ele mesmo nos santifica. Ele mesmo nos traz para ele e nos torna santos. Vamos ver aqui o que diz 1 Pedro 1, versículo 14 em diante. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Olha esse texto da carta de Pedro, que coisa tremenda. O Senhor fala que Ele é santo, o Senhor nos manda andar em obediência, deixar aquela vida antiga dominada por aqueles desejos que antes nós tínhamos, e fala assim: olha, vocês eram ignorantes naquele tempo, agora não, eu já os santifiquei, vocês já não são mais ignorantes. Então ele fala assim: sejam santos em tudo que vocês fizerem. Meus queridos, cada área de nossa vida precisa ser santificada. O casamento precisa ser santificado, as finanças santificadas, o corpo, este corpo precisa ser santificado. Tudo que você tem, todos os bens, os relacionamentos que você tem precisam ser relacionamentos santificados. E nós vamos estudar isso ao longo dos vários programas que nós vamos ter aí pela frente. Então nós vamos hoje continuar falando sobre santificação. E qual é o maior propósito dessa mensagem? É porque está escrito em Hebreus o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso, capítulo 12, é preciso viver uma vida de santificação, senão ninguém verá a Deus. Está escrito dessa forma. E quando a Bíblia fala ninguém verá, hein? Pode ser aquela pessoa que viveu mais enclausurada que você conhece. Pode ser o pastor mais honesto da face da terra. Que honestidade é obrigação de todos. Na verdade, o sujeito, para ser honesto, ele não precisa nem ser crente. Ele tem que só ser homem. E a mulher tem que ser mulher para ser honesto. Agora, santificação é um processo que eu recebo gratuitamente de Deus. É Deus quem me santifica. Ele resolveu fazer isso sem que eu merecesse. Lembra da música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Guarda esse negócio que você vai entender direitinho. Foi isso que Deus fez conosco. A gente não vale nada, somos pecadores. Você vê que nós rejeitamos a Deus com uma facilidade, né? De muitas formas a gente rejeita a Deus. Mas Ele nos ama e nos santifica. Lembra da caneta? A caneta é falha, mas ela foi santificada, separada, ela foi consagrada, ela foi, vamos dizer assim, isolada para estar aqui, ó, no estúdio. Essa caneta serve ao estúdio. Isso acontece conosco. Somos falhos, somos pecadores. Eu agora aqui estou pregando para você, tão falho quanto você, quem sabe até pior. Não sei, só posso falar por mim. Mas sou consagrado, santificado por Deus para viver para Ele. Não só porque sou pastor, mas para viver uma vida para Ele. E você também da mesma forma. Então,
Essa é a mensagem que nós estamos pregando sobre santificação. Eu acho que fica fácil de entender assim. E hoje eu quero falar dos resultados de um verdadeiro processo de santificação na vida de uma pessoa. O que acontece na vida de uma pessoa que realmente se santifica? Então você vai poder inclusive ver o seguinte, a diferença que existe entre alguém que diz que é crente, alguém que diz que é católico e alguém que de fato é. Alguém que de fato é santificado de acordo com a vontade de Deus, aceitou a santificação, recebeu Jesus como seu Salvador, foi santificado nesse mesmo ato, no seu espírito, porque o Senhor Jesus ensinou que o homem tem que nascer da água e do Espírito, então ali é uma regeneração, então nós somos santificados, mesmo continuando sendo pessoas falhas. Você vai poder saber direitinho, entender assim, então é por isso que às vezes eu vejo fulano, Beltrano fala que é, mas no fundo não é verdade? Toma cuidado com isso. Os resultados. O primeiro resultado de uma vida de santificação é o resgate da nossa semelhança com Deus. Resgate da semelhança. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com características similares a Ele mesmo. E nós perdemos essa similaridade, ou essa aparência, ou essa identidade com Deus. Por quê? Por causa do pecado do primeiro homem lá atrás. Então nós nascemos em pecado, diz a Bíblia que em pecado nos concebe nossa mãe. Não, parênteses aqui, pecado não é o ato sexual, mas em pecado, em estado de pecado por causa da natureza pecaminosa. Então quando nós nos santificamos